Carlinhos de Jesus, obrigada por nos receber aqui na sua academia bacana em Botafogo, na sua sala cheia de comendas, né, prêmios, troféus. Os estandartes de ouro, a honra, o mérito. Puxa, que tudo bacana. Aqui está o meu cantinho. Você vê como você é um artista muito importante para a cultura brasileira, uma estrela do nosso show business. Eu quero começar lá do início. Como é que a dança entrou e quando entrou na sua vida? Leila, a minha história é uma história assim, interessante à medida em que eu não pensava em ser um dançarino, não pensava em ter essa projeção toda, que a dança seria a minha profissão e a minha vida, né? Porque eu cresci querendo ser médico, né? A minha mãe, não, você vai ser médico, vai fazer medicina. Minha mãe adorava, né? Achava que eu tinha que ser médico. Cresci com esse pensamento, fiz vestibular para direito, me formo em pedagogia e acabo dançando. Você é considerado Fred Astaire brasileiro? Você assistia filme do Fred Astaire? Não, eu tinha... Engraçado, eu era fascinado pelo delegado da Mangueira. Se você me perguntar entre Fred Astaire, entre outros grandes nomes, Nureyev, eu diria a você que o delegado foi um cara que eu olhei assim, com um olhar diferente da dança dele, da história dele. Agora, quando você resolveu ser profissional, você sofreu na família, você falou que sua mãe queria muito que você fosse médico, você sofreu assim preconceito dentro da família, Sim. Dos amigos, acharam estranho? Sim, quando eu falava, desde os meus 10 anos, quando eu disse ao meu pai que eu queria entrar para uma academia, né, de dança, né, meu pai, nesse mesmo dia à noite, chegou do trabalho com uma proposta, me entregou uma proposta, não era academia de jiu-jitsu. Ele me botou numa academia de jiu-jitsu. Jamais ele me poria, o único filho homem, jamais ele me poria numa academia de dança. E até que naquela época não tinha, as academias de dança eram academias de balé especificamente para as meninas, né, não tinha um trabalho direcionado para homens. E já depois adulto, né, casado, pai de filhos, já no meu segundo casamento. Então é que eu vejo a dança, que acontece toda essa minha história dentro da instituição, que eu opto pela dança, né? É que eu começo a falar sobre a dança, sai uma primeira matéria, a segunda, na verdade, que a primeira foi do Estandarte de Ouro. O primeiro Estandarte de Ouro que eu ganhei, em 85. Mas depois uma matéria que sai no jornal, ligando a minha pessoa à dança, eu senti assim minha mãe meio orgulhosa, meu pai também orgulhoso e tal. Aí foi que eu disse para eles, vem cá, a dança poderia ter sido a minha... Não, que nada, imagina a dança. Preconceito não tinha preconceito. E o preconceito não só contra a sexualidade, que homem não dança, não sei o que, mas a social, de que um dançarino jamais poderia ter menos, né, do que eles sonhavam e queriam para você. Médico ou professor. Né? Todo mundo pode aprender a dançar? Te garanto. Se um dia o indivíduo não aprender a dançar, pode mudar meu nome. É mesmo? Você eu nunca mudo de nome. Pro aluno e disse, olha, nunca. Cara, desiste, porque você não vai conseguir dar. Nunca. Eu já disse para ele, desista de querer ser um Fred Astaire. Desista de querer ser um exímio dançarino. Mas você dança, você é capaz de dançar. Quer dizer, às vezes a pessoa, eu quero dançar igual o Fred Astaire. Você não vai conseguir. Eu quero dançar igual a você. Eu sou eu, você é você. Eu quero ser um profissional de dança. Eu já disse para ele, querido, olha, quer ser um profissional de dança? Primeiro que ele tem que largar o seu emprego e se dedicar mais à dança. Né? Não fazer uma coisa paralela. Eu fiz isso na minha vida, mas chegou um ponto que eu tive que optar. Ou eu continuo pedagogo, funcionário público e dançando, ou eu só danço. Tem que ter a vocação, do artista. Isso exatamente. Não tem jeito. Porque pode ter até talento, mas se não tiver a vocação, não vai se transformar num profissional. Exato, a vocação é importante, Leila. Até porque a dança exige de você uma dedicação corporal muito grande, em que você tem que estabelecer regras e condutas no seu dia a dia e na sua disciplina profissional de exercícios, de ensaios, até de alimentação. E focar nisso, entendeu? E focar. Então, o cara, para ser um profissional, aí sim que eu já disse não para alguns que me agradeceram. Você falou há pouco que a dança é terapia, falou em terapia, eu me lembrei que a dança de salão é uma das terapias mais indicadas pelos psicanalistas, né? E
psiquiatras e terapeutas para que a pessoa supere uma grande perda, um trauma. Você já teve casos assim? Você Olha, acompanhou, ajudou? Eu tenho muitos casos e eu mesmo já fui, na minha história de vida, eu mesmo já convivi, já sofri esse tipo de... Você perdeu um filho perdi em um filho, circunstâncias trágicas violentas. e violentas. Ele foi assassinado, um crime passional, que envolvia ele sendo apaixonado pela mulher, que ele se envolveu, enfim. Ele acabou sendo atingido por 8 tiros, né? E se não fosse a dança que eu já tinha, e toda a minha história com a dança antes, que foi um belo de uma preparação para esse baque, e a dança após. Sim, porque eu já tinha sofrido a perda da minha mãe de uma forma muito trágica também. E eu estava há 5 dias de um show filantrópico que eu tinha que fazer em Resende para a Santa Casa de Misericórdia. Esse show, toda a verba desse show ia ser revertida para a construção de uma sala neonatal na Santa Casa. Convites todos vendidos e minha mãe veio a falecer 5 dias antes. Ela tentou o suicídio, né? Ela deu alvejou uma arma, ela deu um tiro na cabeça, ela ficou internada. Isso foi para mim, você imagina o que é isso? Minha mãe. E eu fiquei muito mal e a Santa Casa quis adiar. Eu disse, não vamos adiar, até porque a causa, né, toda a verba vai ser revestida para uma sala neonatal, vamos continuar, ela está internada e tal. E no dia do show, no 5º dia, era o dia do show, e eu me lembro que eu estava no palco, cortina fechada, a cortina abria e eu começava já ali na posição. Eu virei para a coxia e vi minha mulher. Minha mulher nunca foi para a coxia, em momento algum na minha história. Ela ficou em coxia me vendo o show, ela sempre vai para a plateia. Quando eu olhei para ela, eu disse, minha mãe morreu. Na hora eu senti um arrepio, me benzi, e eu me lembro que eu falei isso, eu me lembro muito bem. Eu digo, mãe, esse show é para você, a cortina já estava aberta. Então quem estava logo no início deve ter ouvido. E eu fiz o show inteiro. Quando acabou o show, eu não falei com ninguém. Durante os intervalos das coreografias, eu entrava no camarim, saía, trocava de roupa, não sei, eu não queria ninguém me falar. Quando acabou, fechou a cortina, eu terminava na mesma posição do início, a cortina fechou, eu olhei, ela estava me esperando, eu disse, a mamãe faleceu, né? Ela faleceu. E dali fomos direto e tal. E a mesma história, aí veio se repetir com o meu filho. E de uma forma trágica também. E a dor maior ainda, porque você nunca espera perder um filho, né? A ordem natural das coisas é o inverso, né? E eu perdi meu filho assim, da noite pro dia, e 5 dias depois, exatamente 5 dias depois, eu tinha um show para fazer. Para os Emirados Árabes. E foi um contrato tão complicado que nada era feito no Brasil. Era eu no Brasil fazendo um contrato lá com o Emirados. Lá nos Emirados. Então, para eu dizer que não podia fazer porque estava de luto, isso não... Enfim, era... E você já tinha eu fiz o show. Você sabia que ia conseguir fazer? Você sabia que isso ia fazer bem para você? Me fortaleceu muito. Me fortaleceu muito. Foi indiscutivelmente, é o que eu digo, que a dança ela tem esse dom, ela tem esse poder, né? Não é de minimizar, mas de amenizar pela própria a dança te faz liberar hormônios e enzimas responsáveis pelo prazer. Orgânico exatamente. Também, não é? Então é uma questão orgânica, exatamente, porque ao dançar, né, eu me fortalecia. Né? Era uma forma de eu homenagear, era uma forma de eu extravasar a minha dor, era uma forma de eu chorar. Eu chorei muito e ainda choro. Regina Navarro Lins, obrigada por nos receber aqui nessa sua casa linda, para falar desse seu livro mais recente, Novas Formas de Amar, que está fazendo o maior sucesso e tem essa capa, ó. A capa é muito parecida com você. Não acha, não? Você hoje está de preto, mas normalmente você está
muito bem estampado. Eu gosto bastante de cores. Estampado. Mas olha, está sendo ótimo estar aqui podendo conversar com você. Estou achando o máximo. É o máximo. E sempre bacana, com os óculos ótimos, é sempre diferente. Regina, aqui você fala que o amor romântico está com os dias contados, está saindo de cena. Primeiro, fala-se um pouco pra gente o que é o amor romântico. Pois é. Isso é uma construção, se é natural, o estilo natural das pessoas. É curioso, Leila, que quando eu critico o amor romântico, muita gente pensa que eu estou criticando o amor. Aí eu explico a história. O amor romântico surgiu no século XII, porque do cristianismo até o século XII, ninguém podia amar outra pessoa. A igreja determinou que amor só a Deus. Mas no século XII surgiu o amor cortês, aquele amor palaciano, né? Dos jovens que não podiam casar para não dividir herança, então só o mais velho casava. Então eles se apaixonavam pelas mulheres dos nobres, que eram casadas. Então davam um adeuzinho com lencinho, então era aquele amor impossível e tal. Esse amor deu origem ao amor romântico. O amor romântico, mas não podia entrar no casamento, tá? A gente veio do século XII até o século XIX sem o amor poder entrar no casamento. Os pais, a família escolhia, né? Quem ia casar com a moça. Quer dizer, não era nem sequer associado, amor a casamento. Não tinha nada a ver, pelo contrário. Eles diziam que casamento era uma coisa muito séria para você misturar com essa história de amor. Então, porque amor sempre houve, sempre se falou em amor, né? Pois é, mas não esse, pois é, mas o casamento, mas sempre à margem do casamento. Sempre uma coisa impossível à margem do casamento. No século XIX, depois da Revolução Industrial, o amor passou a ser uma possibilidade no casamento. Mas quando você vê os romances do século XIX, a maioria não casava por amor ainda não. Virou fenômeno de massa, todo mundo querendo casar por amor no século XX, principalmente a partir de 1940, incentivados pelos filmes de Hollywood. Aí eu vou te explicar o que é o amor romântico. Porque foi depois da Segunda Guerra, porque nos anos 30 já tinha muito filme de amor. Começou, mas a parte pegou mesmo, quer dizer, todo mundo querer casar por amor, casar sem amor ficou um negócio feio e tal. Aí foi com Hollywood mesmo. Hollywood incentivou. Se lembra? Doris Day, Havia muita produção cinematográfica na Europa, né? Antes da Segunda Guerra. Filmes românticos. Mas a força grande massificou a partir da Segunda Guerra. 1940, 40 e pouco, exatamente isso. E a minha crítica ao amor romântico, primeiro, ele é calcado na idealização. Você conhece uma pessoa, atribui características a ela que ela não possui. Então, ele é maravilhoso, ele é isso. Porque você inventa uma pessoa que você quer, projeta nela o que você quer. Na vida a dois, no cotidiano, é impossível você manter a idealização. Você acaba vendo aspectos que você também não gosta na pessoa. Aí vem o desencanto, você acha que a pessoa te enganou. Por isso é que a gente vê tanto rancor, tanta mágoa no casamento, porque principalmente por isso você imagina que você esperava uma coisa e a vida a dois, a vida mesmo, real é outra. Então, quanto maior a defasagem entre o que você idealizou e a vida real, maior é a mágoa, o ressentimento. Mas o amor romântico tem outras características que são mentirosas. Por exemplo, o amor romântico prega que quem ama só tem olhos para a pessoa amada. Nada mais interessa. Que o amado vai satisfazer todas as suas necessidades. Nada mais vai te faltar. Quem ama não tem desejo por mais ninguém. Quem ama, enfim, por aí vai. Quem ama, aquelas idealizações. E esses... agora quais são os sinais de que esse amor romântico está saindo de cena? Os sinais que o amor romântico está saindo de cena é porque a base dele é a exclusividade sexual. Porque se você só tem olhos para o amado, é evidente que você só pode desejar o amado, transar com o amado. O que a gente observa hoje é que a busca da individualidade é uma característica contemporânea. E isso não tem necessariamente a ver com egoísmo, como muita gente diz. A grande viagem do ser humano é para dentro de si mesmo. Por que as pessoas continuam se casando, então? E às vezes, várias vezes, muita gente várias vezes. Eu acho que isso é uma cultura, o condicionamento cultural é muito forte. A gente aprende desde cedo que se você não tiver um par amoroso, fixo, estável, duradouro do seu lado, a sua vida é um fracasso.
é um equívoco que tem que ser reformulado, não é? Porque você pode viver muito bem sozinha, você pode ter seus projetos, seus amigos, né? Coisas interessantes na vida. E tem Contra Vinícius de Moraes, que dizia, é impossível ser feliz sozinho. É possível ser feliz sozinho? Muito, é claro que é possível ser feliz sozinho. Não, quando a gente fala sozinho, Leila, não é assim você virar sei lá, um cara lá no alto do Nepal sozinho olhando o mundo. Não é isso. Todo mundo precisa conviver, mas você pode ter amigos, você pode ter interesses. Se você não tem preconceito com sexo, você pode ter amigos que você transe ou pessoas que você conheça. E até ter um namorado. Você também. Pode morar sozinho. Você sabe qual é o problema? E ter um namorado. E agora, eu acho que o importante é que quando se juntam, para curtir um momento bom. Lógico. É só. Lógico. Eu acho. E tem uma coisa que é muito importante, que quando as pessoas me vêm falando assim, tem gente que pensa que eu sou contra viver junto, sou contra o amor. Pelo contrário, meu casamento é ótimo. Estou casada há 18 anos com o Flávio, meu terceiro casamento, e está muito bom. Ele é escritor também, nós escrevemos 5 livros juntos, está tudo ótimo. Nós estamos juntos porque é muito bom. Então, você é uma daquelas pessoas que casaram-se várias vezes. Claro. Gostam tanto do casamento que se casaram. Não, você sabe que depois, quando eu me separei do segundo marido, que é o pai do meu filho, tem uma filha do primeiro casamento, um filho do segundo. Quando eu separei do segundo casamento, eu falei, não vou querer casar mais. Está tão bom assim. Mas quando eu conheci o Flávio, 9 anos depois que eu separei, era tão bom me relacionar com ele que a gente acabou casando. E eu fiquei 1 ano dando explicações para os amigos que me cobravam. Agora, o mais importante é a gente não substituir um modelo por outro. O mais importante do que a gente está vivendo é que, nesse momento, como os modelos tradicionais de comportamento não estão dando respostas satisfatórias, está se abrindo um espaço para cada um escolher a sua forma de viver. Se uma pessoa, Leila, quiser ficar casada 40 anos e só fazer sexo com a outra, está tudo certo. Uma escolha dela. Agora, se o outro quiser ter 3 parceiros fixos, também está tudo certo. Quer dizer, eu acredito que a gente está evoluindo para chegar num momento que realmente cada um possa escolher a sua forma de viver. Isso é muito bom. Agora, e o pessoal da terceira idade? Como é que está se comportando em relação a casamento, a ficar junto, ao sexo? O pessoal da terceira idade, né? Quer dizer, que a minha, eu vou fazer 70 anos agora. Eu devia ter dito. E nós, da terceira idade, começamos agora uma longa jornada. Quando eu penso assim, que eu vou fazer 70 em direção anos. Aos 100. Pois é, 70 anos, daqui a 1 mês e meio. Aí eu digo assim, gente, 70 anos. Quando eu era jovem, tinha 30, eu achava 70 anos uma coisa tão distante, velhinha de 70. Não é nada disso, né? Essas coisas mudaram também, né? Então, eu penso o seguinte, as pessoas têm que acompanhar as mudanças. As mulheres sempre foram discriminadas se depois dos 40, dos 50, se interessassem por sexo. Eu me lembro que eu tive uma paciente que ela saía com um grupo, ela era viúva, na época estava com 60 e poucos, mas aí todo mundo ia a um show, na hora de dançar ela se sentia ridícula, porque as amigas iam, né? Porque com essa idade dançar. Quer dizer, a mulher, ela sempre foi assim descartável se ela não tivesse mais no período da reprodução, né? Isso é uma coisa antiga, ela tem mais de 40, então descarta logo, né? 40 já era velho, né? Então, hoje, as mulheres estão mudando. E, por exemplo, com reposição hormonal, os homens também com remédios para disfunção erétil. Está acontecendo um fenômeno novo que nos Estados Unidos eles denominaram divórcio grisalho. São pessoas de mais de 60, de 70, que resolvem se divorciar, coisa que nunca acontecia antes, porque já era mais do que fim de vida, ninguém tinha mais nada para esperar. Mas hoje, com o aumento da longevidade, você pode ver 100 anos. 110, 105, sei lá, 98. Então, as pessoas estão querendo aproveitar a vida. Então, eu encontro mulheres de 70 anos, 70 e poucos, que estão tendo vida sexual, sim, estão querendo. Existe um problema, que muitas mulheres me procuram, mandam mensagens dizendo assim, olha, eu tenho 65 anos ou 70, eu quero transar, mas não tem com quem. Tem esse problema, né? As mulheres
Os homens não têm esse problema. Os homens, de uma maneira geral, é mais fácil, sempre foi mais fácil para eles. Por quê? Porque eles casam com mulheres mais jovens, eles se relacionam com mulheres mais jovens. A mulher foi condicionada, desde que nasceu, de que tem que ter um homem ao lado. Isso para ela passa a ser, tem que ter um homem fixo, duradouro, estável. Tem que ter um parceiro fixo. Então, as mulheres que não têm parceiro fixo, muitas que ainda não se libertaram desses valores, elas se acham jogadas fora, desinteressantes. Uma vez, um tempo atrás, eu atendi uma moça muito bonita, de 35 anos, uma dentista bem-sucedida, mas ela era desesperada para casar. Nunca tinha casado, as amigas estavam casando. Ela entrou em 30 agências de casamento. Eu não sabia que existiam 30 agências de casamento. Ela entrou em 30 agências e em cada agência ela saiu com um homem que também queria casar, porque entrou na agência. Você acredita, Leila, que nenhum quis sair a segunda vez com ela? Porque ela queria tanto casar, ela ia tão desesperada no primeiro encontro que eu acho que ela assustava os homens que também queriam casar. Então você está me dizendo que as mulheres, né, de mais de 60 anos continuam tendo tanta necessidade de construir um relacionamento novamente, de ter alguém junto, ou transar, ou estão querendo ter sexo. Então, por exemplo... Que isso afasta os homens. Não o fato de querer ter sexo. Eu acho que o que afasta é quando a mulher está desesperada para casar. Em geral, elas estão mais assim do que os homens. Eu acho que está começando... Não, para a mulher sempre foi mais difícil, porque a mulher sempre quis muito. Qualquer mulher sai a primeira vez, quer a relação firme. Então, os homens... Uma vez eu estava dando uma palestra, um homem chegou, tirou um cartão, falou, ó, eu uso aqui um telefone falso, porque eu conheço uma mulher, na hora de dar o cartão, eu já sei que ela vai ligar no dia seguinte, querendo sair, querendo namorar, querendo ver quem. Então, eu dou o telefone. Amira Haddad, muito obrigada por nos receber aqui na sua casa, essa casa tão cheia de você. Leila. Não é? Prazer, Leila Richa, te receber na minha casa. Bom conversar com você. Já não é a nossa primeira entrevista, né? Não. Fizemos uma... 20 anos. 20 anos? 20 anos. Nossa. Tem tempo, mas tá linda, foi ótima. E agora a gente vai conversar sobre Rugas, a peça que você dirige e que está em cartaz no Teatro Maison de France, no Rio de Janeiro. Que é sobre isso, a passagem do tempo. Sobre a passagem do tempo. Mas você diz que não é sobre velhice, enfaticamente. Não, por quê? Eu não faria nada sobre velhice. O que é fazer uma peça sobre velhice? Velhice não é tema, não é assunto. Nem o Rei Lear é uma peça sobre velhice. A tragédia de um rei que, por se sentir já tendo vivido tudo e até se achando velho, desiste de tudo que tem e divide o reino dele com seus genros, com as suas filhas. Ele se declara velho, ele se aposenta. A tragédia que se abate sobre ele, para o homem que desistiu do poder quando ele ainda estava empoderado, é muito complicado. Então, o Rei Lear, que é um rei velho, não é uma peça sobre a velhice, é sobre o poder. Você criou em 1980, se não me engano, o Tá na Rua. Tá na Rua. Né? Grupo de atores que sai pelos espaços, se apresentando, né? Espaços abertos, pelos espaços abertos da cidade, ruas, praças, né? Em contato direto com o povo. Qual foi o sentimento que levou você a criar esse tipo de teatro, esse grupo? Eu acho que é a expressão mais evidente e prática disso que eu te falei a respeito de não ser trágico, de ter humor. Entende? O Tá na Rua é essa ideia de que as coisas são de um jeito, mas podem ser de outro jeito. Nós somos filhos da ditadura. O Tá na Rua é filho espúrio, maldito do governo Médici. Está entendendo? Então, nós falamos, as coisas são assim como estão aqui, nesse período horrível da vida pública brasileira, que foi a ditadura militar, e especialmente o governo do general Médici. E nós queríamos fazer um espetáculo que não fosse igual ao general Médici. As coisas são assim, mas o teatro pode ser de outro jeito. E muitos estavam fazendo um teatro com mensagem de esquerda, mas tão impositivo, tão opressor,
quanto a linguagem oficial do país na época, entende? E eu discutia muito essas questões de poder. Eu falei, por que o espetáculo tem que exercer esse poder sobre a plateia? Por que o espetáculo é tão impositivo? Por que o ator quase autoritário, quase autoritário, não dá chance ao espectador de nada? Impõe uma emoção, impõe uma verdade. Por que o ator é tão centrado, tão geocêntrico e não se percebe como parte de uma humanidade? No governo Médici, eu comecei a questionar o teatro que eu sempre fiz e fazia. E aí comecei a questionar essas estruturas todas. Eu falei, era o teatro engajado que se dizia na época ou não? Tinha o teatro engajado e tinha o que não era engajado. O meu, especialmente, não era muito engajado. Eu nunca tive filiação partidária. Sempre tive muita dificuldade de receber orientação. Entende? Mas nunca fui alienado. A minha discussão sempre é ideológica, entende? E eventualmente política. Mas essa questão da opressão, da liberdade, das relações de poder, as relações entre poder e saber, isso eu discuto o tempo todo. Isso me levou a bombardear de tal maneira a estrutura do espetáculo fechado, a formação da empresa que produz o espetáculo, a relação, a hierarquia que tem entre produtor, primeiro ator, segundo ator, terceiro ator, coadjuvante, contra-regra, que você sabe que tem dentro de uma companhia. E eu comecei a questionar isso de tal maneira que esse questionamento acabou fraccionando por inteiro essa herança que eu tinha recebido dessa estrutura. E aí nos fizemos em 1000 pedaços e fomos para a rua. Olha, e aí que imagem bacana, hein? Era um grupo aberto. Estilhaçou tudo para se reunir nesse grupo. Fazendo outro teatro que não tinha nenhuma relação na sua forma de produção dos afetos, das imagens, da economia, não tinha nada a ver com a forma da produção tradicional, fosse o espetáculo de esquerda ou de direita. Então a gente discutia mesmo a forma de produção e a linguagem. Então esse grupo abriu tudo. E foi muito interessante, porque, de uma certa maneira, me salvou. Porque eu pensei que eu nunca mais ia fazer teatro na minha vida, e pelo contrário, eu entrei com o teatro, em contato com o teatro, o mais ancestral, o mais eterno, o mais contemporâneo. O teatro vivo dos seres humanos de todos os tempos. Comecei a entender que o teatro é uma atividade que diz respeito a todos nós, a cada um de nós, e não é uma atividade intelectual de elite, nunca foi. 400 espetáculos, é isso? Eu acho quase isso. E viu? hoje é um dos diretores mais requisitados do Rio de Janeiro, com certeza, do Brasil. Não é? E queria que você continuasse falando o que trouxe para você essa experiência de estar na rua e se isso tem relação com você ser tão requisitado. Ah, certamente tem. Certamente tem, porque eu sinto que eu sou requisitado porque porque eu não fiquei parado no tempo. O meu discurso é contemporâneo, entende? Eu sinto que tem porque eu consigo falar a um grande ator, entende? O ator, uma atriz de carreira consolidada, e consigo falar com o jovem ator começando. Eu dou muita aula de teatro, eu sou professor, entende? O que eu sei eu não posso calar. Tudo o que eu sei eu passo para o outro, eu não guardo saber. Então, eu trabalho com os jovens e trabalho com os atores mais tradicionais, e todos eles ficam muito gratificados quando trabalham comigo, porque, de uma certa maneira, eu restauro neles a esperança e o amor pelo teatro, que vai sendo massacrado por uma rotina comercial muito ruim, e você tem momentos que você chega a se arrepender de ter escolhido esse ofício. Quando trabalham comigo, eles descobrem novamente qual é o sentido e a função deles no mundo onde nós vivemos. Como é que você mede sucesso na rua? Pela receptividade do público, é uma coisa muito legal você perguntar isso. É o tempo que ficam assistindo? Porque quando você vai para a rua, você não estabelece nenhum contrato com a plateia. Quando o cidadão vai ao teatro e compra o ingresso, ele está estabelecendo um contrato. Eu pago isso, vou sentar na plateia, vou assistir até o fim. Se eu gostar, eu bato palma. Se eu não gostar, eu não bato palma, mas não volto mais e ninguém vai. E quem eu puder falar para não voltar, eu não volto. Então, isso é uma convenção.
Vamos ver se vai dar certo. Na rua não tem isso, não tem bilheteria. E você não segura ninguém na sua plateia. Na rua, se você está bem, o público está lá. E você vê que quanto melhor você fica, mais vai aumentando a afluência de público em volta de você, porque o que está acontecendo ali é interessante. Se por acaso isso acontece, você perde o pé na elaboração do espetáculo, naquela hora o espetáculo se esvazia, você vê imediatamente em volta de você se diluir. Você percebe isso até na formação. Quando o espetáculo está bom, o público se organiza de uma maneira perfeita em sua volta. Você vê todos arrumadinhos, pequenininhos sentam na frente, as mulheres ficam na frente, os homens ficam atrás, a sociedade se organiza, o espetáculo organiza o mundo. Você faz você dirige o Tá na Rua, criou, dirige, vai com o espetáculo por todos os espaços abertos, cidades, né, praças, e ainda dirige você está dirigindo 3 peças de teatro fechado, tradicional. Muitas, dirijo bastante. Como é que você consegue vitalidade para tudo isso? 81 anos que você falou. A idade. Tenho bastante mesmo. E essa ideia a vitalidade não tem nada a ver com a contagem do tempo. Não? Tem com o seu interesse, com aquilo que você faz, com o prazer que você tem em fazer a coisa, teu comprometimento com a vida. Você está vivendo, você não está contando o tempo. Então eu vivi e vivo muito, eu fiz muita coisa. Então eu tenho coisas e coisas para fazer. Tem hora que eu me sinto um adolescente de tantos projetos que eu tenho. Você não serve para mais nada quando você não tiver mais projeto, né? O que é na sua personalidade que você traz desde menino? Eu acho que é superação. Uma capacidade de superação. Isso é uma coisa que eu descobri muito tarde dentro de mim, mas é que eu fui vendo por quantos lugares eu passei e por quantas dificuldades, e ainda passo, e como eu consigo superar tudo. Eu estou agora, estamos num momento de superação novamente. Eu acho que essa coisa da superação, eu entendo, porque eu tive poliomielite com 1 ano de idade. Quando eu estava começando a andar, o vírus atacou minhas pernas e eu caí. No momento que a vida, a natureza está te falando, é em pé, é em pé, é em pé, a criança querendo, é em pé, dando os passinhos, dá para ganhar papá, é em pé, vem, vem, vem. Eu via vindo, plof, caí. E aí eu tive que levantar outra vez. Eu tive que superar a limitação e voltar a fazer esse esforço de vem andar, vem andar, vem andar. Isso, meus familiares me contam como foi isso e como eu fui retomando, até andar novamente. Amir Haddad, muito obrigada pela entrevista. Leila, que prazer estar com você de novo. Muito prazer, Lila. Tá bonita, tá jovem, que tá bom. forte. Você também. Graças a Deus. Você tá mais bonito do que naquela época. Aí eu devo estar, porque eu aprendi mais. E eu não troco um fio desses cabelos brancos por nenhuma juventude, Leila. Eu também. Não, o que a gente ganha, né? Eu também, porque é minha história, meu passado é minha história, Claro. tudo que eu vivi sou eu, é minha identidade. O que eu sou? O que você viveu. O que eu sou? E é cada dia que eu vivi. Então eu fico muito feliz com isso, entende? As lágrimas sentidas, os meus sorrisos francos refletem-se hoje em dia nos meus cabelos brancos. Lindo. Obrigado, Leila. Então, gostou da entrevista? Só dizendo, um espetáculo de pessoa. Compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, dê o seu joinha e até a próxima.